A permanência do Rames Rodrigues no São Paulo deixou a mídia esportiva ensandecida e causou um mix de emoções entre os jornalistas. No vídeo anterior, eu mostrei só elogios, estava tudo ótimo. Mas no de hoje... Eu sou o Rames, eu não vou mudar. Pô, por que eu tenho que mudar? Não. Ele foi descompromissado e egoísta. Aquilo foi grave. Não é uma coisa simples. Na minha impressão, o Rames não achou nada. Pensa que é maior que o São Paulo, ele respeitou o São Paulo de um jeito. E fica a questão, será que é preocupação dos jornalistas com o São Paulo ou é apenas inveja mesmo? E fica ligado que já já nós vamos analisar juntos esse compilado de opiniões. E se prepara, porque tem cada coisa ali que se eu te contasse você não ia acreditar. E vai deixando o like que esse vídeo aqui tá merecendo demais, hein? E se inscreva no canal aí para dar mais essa força, por gentileza. E eu vou te fazer uma pergunta. O Rames Rodrigues realmente mereceu o perdão da diretoria do São Paulo ou não? O que você acha? Comenta aqui embaixo. E a minha opinião sobre isso eu vou falar depois do compilado dos jornalistas. Se prepara. Mas eu já quero adiantar que às vezes a minha opinião será diferente da tua, tá? Porque aqui é assim, eu não sou narcisista a ponto de achar que eu falo o que 90% da torcida quer ouvir, certo? Aqui eu dou a minha opinião, meu canal de opinião. E se a pessoa discorda, a pessoa comenta, a gente conversa aqui no espaço dos comentários, sem problema nenhum. E eu vou dar uma pincelada também sobre esses memes que estão circulando nas redes sociais referente ao Caio Paulista, você viu? Olha isso. Se o Rames voltou, eu também posso? Também posso voltar? Tô vendo aqui que o Rames voltou. Tem como eu voltar também? E por aí vai. Então eu vou dar uma pincelada sobre isso, como eu falei, e disponibilizar uma situação mais completa do que eu acho, certo? E agora sim, bora ver o que esse povo tá falando. O que aconteceu? Ele queria ir embora, porque ele viu que ele não estava jogando, talvez porque ele também não tivesse confiança nele mesmo e entendesse que ele precisaria sair da zona de conforto dele para jogar. Pô, não vou mudar. A zona de conforto dele, joguem para mim. Eu sou o Rames, eu não vou mudar. Pô, por que eu tenho que mudar? Não, um time que tem que mudar para mim, né? É o dele. Aí, vou sair. Foi lá e comunicou a diretoria. Vou sair. A diretoria, o São Paulo não havia pago as luvas de janeiro ainda para ele. Aí o São Paulo falou, tá bom. Ah, não, eu quero o contrato. Não, nós vamos pagar até janeiro. Proporcional. É proporcional. Aí, opa, proporcional? Tá. Ah, proposta, não chegou nada. Não chegou nada para ele. Nada. Aí, não sei por que o empresário dele liga para ele e fala assim, você tá maluco? O dinheiro que você tá ganhando aí, meu filho, põe a violinha embaixo do braço, vai lá, pede desculpa e joga. Se esforça. Essa é a verdade. O negócio é o seguinte, é uma derrota individual do Rames Rodrigues, isso que aconteceu com ele. Eu vou explicar o porquê. Jogar no São Paulo Futebol Clube é um privilégio que poucos podem ter. Concordo. Essa frase é do Santos, mas tudo bem. Que é do Santos. Um orgulho que nem todos podem ter. O do São Paulo é um privilégio que nem todos podem ter. Porque ele foi descompromissado e egoísta. Ele foi Rames Futebol Clube quando ele chegou ao São Paulo. Ele não recebeu, velho! Independentemente dessa situação. O São Paulo também está equivocado, o São Paulo está errado em não pagar. Como não pagou direitos de imagem na temporada passada, entre outras várias coisas aqui. Não, porque vocês ficaram vendo só o Corinthians, só o Corinthians, e o cara não recebeu, cavalo. A derrota individual do Rames Rodrigues é porque ele jogou na imprensa, desde o começo da temporada, naquela entrevista para o grande Renato Peters, que ele poderia sair, vamos dar uma especulada. Quando ele se tocou que ninguém estava interessado nele, ele colocou o rabinho entre as pernas, ficou caladinho e começou a trabalhar. Por isso foi reintegrado. Não pode aliviar ou diminuir a importância do que ele fez não ter ido para BH na final da Supercopa. Aquilo foi grave. Não é uma coisa simples. Porque, assim, não é simplesmente eu não vou, né? Fico aqui, depois volta, alguém fica bravo, você vai lá, pede desculpa e tudo passa. E a confiança? E o relacionamento, né? Entre os jogadores? Né? E o relacionamento com a torcida? Né? E a confiança do treinador? Quer dizer, ele fez uma vez isso. Será que se ele continuar no banco ele não vai fazer de novo? Será que no momento que o São Paulo tiver com um ambiente legal e ele não estiver jogando, ou não vai fazer bico, não vai criar um problema de comportamento? Então, o pedido de desculpa, né? É óbvio, isso aí é só o início da questão. As desculpas verdadeiras do Rames têm que ser com atitude, não é com palavras. Não é saindo pedindo desculpa para um por um de jogadores, fazer um discurso para a torcida, fazer uma reunião com a direção, pedir desculpas e tá tudo bem. Não. A visão que eu tenho da situação é a seguinte, é óbvio que eu não tenho informação sobre isso, é apenas uma opinião dentro do que eu li e do que eu ouvi. Na minha impressão, o Rames não achou nada.
Ele imaginava que saindo do São Paulo ele fosse arrumar uma coisa legal para fazer, ele não conseguiu. Falou-se muito do Banfield, na Argentina, que é um time muito, mas infinitamente menor que o São Paulo, um time importante na história do futebol argentino, mas um clube revelador de jogadores, que não é um dos maiores clubes da Argentina, e não deu certo. E acho que a postura do São Paulo é muito digna. O São Paulo, ao que parece, o Rames não criou nenhum problema no São Paulo de relacionamento, ele foi um profissional que cumpriu o seu dever, se apresentava para treinar, treinava, e reconheceu um erro, pediu uma chance, e o São Paulo está dando essa chance. Acho muito, muito legal o que o São Paulo está fazendo. Mas vejo dessa forma, o Rames é um jogador vaidoso, é um jogador de uma geração vaidosa do futebol, um jogador que, graças ao seu talento, ganhou muito, mas muito dinheiro já. Ele joga futebol hoje não preocupado em fazer a sua vida, porque essa vida já está feita. Ele tem esse lado narcisista dele, é muito forte. E ele está tendo agora um choque de realidade. Talvez com esse choque de realidade, com a importância do gesto do São Paulo, ele possa tentar jogar futebol pelo São Paulo, coisa que ele não fez até agora. O seu Rames Rodrigues, que pensa que é maior do que a seleção da Colômbia, pensa que é maior que o Real Madrid, pensa que é maior que o São Paulo, desrespeitou o São Paulo de um jeito, mas de um jeito tão mesquinho por parte dele e dos seus assessores e de todo mundo. Meu irmão, ele deixava de jogar, departamento médico, se for mentira minha, me processe. Quantas vezes ele deixou de jogar porque estava, não sei se machucado ou transição, né, física, e jogou na seleção colombiana. E jogou bem. E jogou bem. De 2 jogos que eu vi da seleção colombiana, né, contra o Brasil ele deu assistência. E não jogava aqui, porque não queria ficar na reserva. E a verdade é isso, irmão. Tanto é que o Rui Costa e também o Carlos Belmonte foi da ESPN na resenha do André Plihal e disse lá que ele achava que ele era maior que o São Paulo. Meu irmão, quando as pessoas pedem desculpa, a gente tem que pensar um pouco daquilo que tem que se falar. Então eu vou relembrar você, torcedor, o que foi feito para esse cara vir para São Paulo. Eu acho que não teve uma vez, pelo menos que eu saiba, que um jogador com o nome que ele tem, uma bola bem pequenininha, e que ninguém sabia. O São Paulo fez uma coisa, aí veio, copo, a camisa 19, mas a numeróloga disse que tem que ser 55, porque 5 com 5 é 10, né? É uma coisa impressionante isso, mas tudo bem. Aí desrespeitou o São Paulo na disputa do título, foram todos os jogadores. O Rafinha ligou para ele e ele não quis ir. Aí há uma dúvida se ele voltou pro São Paulo porque o São Paulo não tinha dinheiro para pagar a multa, ou porque realmente não tinha nenhum time para contratá-lo. São 3 coisas aí. Não tinha nenhum time para contratá-lo nesse momento, porque daqui a pouco tem eliminatórias, e porque o São Paulo disputa a Libertadores, ou o pessoal entendeu que ele pediu desculpa. Olha, deve ser muito frustrante você chegar no São Paulo com status de ídolo, até pelo histórico, você jogou em grandes clubes, você joga na seleção do seu país. Aí chega lá, você não tem oportunidade de jogar. Ainda mais que tem aquela bajulação, né? O presidente, os diretores vão te buscar no aeroporto, a torcida tá lá. Será que avisaram o Rames Rodrigues que a posição dele no São Paulo seria a ponta de banco de reserva? Claro que nessa situação o cara ia desanimar, né? Mas isso é normal acontecer no São Paulo. O Miranda, na final da Sul-Americana. Miranda é craque, Miranda era um baita de um zagueiro. Ficou no banco de reserva. O Hernanes, no final de carreira, o Alexandre Pato, trouxeram ele para deixar ele na reserva e nem escalavam ele, né? O cara não era nem relacionado. O Juan jogando, fazendo um monte de besteira e o Pato não entrava para jogar. Eu penso o seguinte, não adianta a gente pedir para o Antony voltar, David Neres, Casimiro, pedir o Di Maria. A gente não sabe como esses caras serão usados no São Paulo. Aí os caras se irritam, aí a mídia esportiva fala, não é maior do que o São Paulo, mas não é mesmo. Tá, mas os caras têm o direito de ficar irritado. Eu ficaria. Mas aí é que tá. Eu acho que foi o Casagrande que falou, né? Que o perdão não é só com palavra, é com as atitudes. Então, se o Rames Rodrigues pediu perdão, tá ok, tá perdoado, tá? Eu perdoaria ele se eu fosse presidente do São Paulo, diretor, seja lá o que for. Só que é o seguinte, quando tiver a oportunidade de jogar, entra e arrebenta, meu irmão. Então é isso, mereceu o perdão? Sim, mereceu. Agora joga. E o Carpini tem que ajudar também, hein?
Não fica com essa de, precisa desmontar o time todo para arrumar para ele jogar. Dane-se, se vira, Carpini, que você não é quadrado. Vai começar com desculpinha aí que depois o torcedor vai começar a pegar no teu pé. Enfim, se você ainda não deixou a sua opinião sobre a situação do Rames, comenta aí, tá? Eu leio todos os comentários. Então vamos lá, o que eu tô achando desses memes que estão compartilhando do Caio Paulista? É muito simples, né? O Rames não chegou a sair do São Paulo, quem dirá ir para o rival. O Caio Paulista saiu e foi para o rival. Tá? Mas o meme em si, ele é muito engraçado, cara, eu dei muita risada. Eu só não vou entrar muito a fundo aí desse assunto, porque eu gravei um vídeo falando sobre, um pouco mais sobre o Rames e um pouco mais sobre esse meme aí, certo? Eu deixei a minha opinião. Se eu perdoaria o Caio Paulista, olha, vai impressionar muita gente, viu? Você vai se chocar com a minha resposta, eu tenho certeza. Mas eu deixei o vídeo aqui, ó. Dá uma clicada que você vai ser redirecionado. É no meu canal chamado Enfim do Esportes. E deixa o like lá também. Você vai gostar, tá? Se você não concordar comigo, normal. Mas pelo menos pensar sobre, você vai. Eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.